Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Empreender é você dizer que apesar dessa força do Estado, dessa tradição que vê no serviço público, que vê no concurso a grande redenção de todos os indivíduos, é esta tradição que alguém ao empreender começa a quebrar. Em primeiro lugar, para empreender você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. E por que empreender é um indicativo para o século XXI? Atividades repetitivas, atividades mecânicas, atividades que não impliquem julgamento e ação criativa, estão sendo substituídas em larga escala por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Funções que quase não existem mais. Ascensorista, que era aquele indivíduo trabalhador que ficava apertando o botão. É muito mais barato para a empresa colocar um programa para o elevador se tornar um elevador inteligente. Então, onde está crescendo o emprego? Em quem trabalha com o software, em quem trabalha com programas de segurança, em quem trabalha com espaços novos. Nos Estados Unidos, eu já conheci, dentro do campus de uma universidade, carros sem motorista já funcionando dentro do campus. Não é mais ficção científica. Logo, essas funções tendem a diminuir. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado. Fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção. Fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é na natureza a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Pense numa historinha muito simples, final da última era do gelo. Há 10 mil anos, os maiores animais eram os mamutes sobre a Terra. Os mamutes chegam a mais de 20 toneladas, um elefante atual tem 5 a 6. Os mamutes são gigantescos, têm força. Terminaram as calotas retrocedendo, a era do gelo terminou, os mamutes desapareceram. Quem sobreviveu? O ser humano, que durante a era do gelo fez fogo, que após a era do gelo criou a agricultura, com a revolução agrícola. Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Por isso os números que o Lacombe leu no início. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise. Evito as 3 atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise, histeria, é o fim do mundo, e saudosismo. No meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação. Porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, a
avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Com essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente. Este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado, e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança, que observa a todo instante que eu tenho uma grande rede de lojas. Eis que agora, durante a pandemia, eu tive que ingressar na era do comércio eletrônico. É esse o campo que eu vou incentivar. Eu tenho um restaurante tradicional. Os meus clientes não poderiam mais ir nos meses iniciais da crise. Então, o que eu faço? Eu vou incentivar a entrega. Eu estou buscando sempre uma solução. Nós estamos em um novo momento. Vamos ter um modelo híbrido? Como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram? Sócrates, conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa a uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente para onde está indo a tendência do mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo, e aí surge uma oportunidade.